Os meus pais sempre foram aqueles rigorosos, que não permitia com que eu dormisse na casa de amigas, nem que amigas ficassem muito aqui na minha casa. Meus pais não davam tanto espaço assim pra outras pessoas na minha vida. E eu, com 15 anos de idade, era completamente baguncenta, só que longe dos meus pais. Era uma forma de eu me encontrar, porque por dentro eu era uma pessoa, mas por fora eu era completamente outra pra poder fazer cena pra eles, né? Eu sabia lidar com os meus pais, então eu sabia o que eu falava, o que eu não falava, eu era bem espertinha. Aí, o que acontecia? Por exemplo, pros meus amigos, eu falava que eu bebia, que eu fumava, que eu não era mais virgem, mas mentira, eu não podia fazer nada da vida, eu era uma coitada que não podia fazer nada. E o que eu comecei a fazer? Com 15 anos de idade, eu comecei a querer descobrir um pouco mais sobre o meu corpo, sobre sexo, sobre tudo isso, né? E claro, como na minha casa era um tabu falar sobre isso, não podia nem sonhar em falar sobre isso com os meus pais, eles eram capazes de brigar comigo. E relacionamento também, namorar, jamais. Minha mãe falava que o dia que eu quisesse namorar, seria com 18 anos, se eu arrumar um emprego e sair da casa dela. Ou ao contrário, eu arrumaria um namorado só quando eu tivesse da faculdade ou depois da faculdade. Então, tipo, sempre foi assim, meu pai e minha mãe. E era chato. E os meus pais tinham o hábito de todo final de semana, eles ir, tipo, almoçar no Pesque Pague e ficar a tarde inteira no Pesque Pague. Eram os únicos momentos que eu tinha sozinha na minha casa pra ficar de boa, pra colocar uma música alta, pra me divertir. Mas claro que eu não podia fazer tanta coisa, porque eles saíam pra almoçar, mas logo pela tarde eles voltavam, então eu não tinha, assim, todo o tempo do mundo pra fazer o que eu queria. E nessas idas dele pro Pesque Pague, eu comecei a entrar em sites tipo pornô, essas coisas, e ver como era, como é que funcionava, como as mulheres faziam. Eu achava super legal, super divertido. E decidi, sei lá, trocar uma ideia com um homem pra saber como era a vibe e tal. Mas eu queria alguém, tipo, que eu nunca tivesse visto, pra nunca chegar no ouvido da minha mãe, do meu pai, pra não ter pra não existir coincidência de, nossa, o pai do fulano conhece meus pais, tipo, alguma coisa do tipo. Aí eu fui e baixei um aplicativo de relacionamento. Aí nesse aplicativo eu comecei a conversar assim com vários rapazes bonitos, gostosos, mais velhos. E lá, tipo, tem a distância de quilômetro da nossa casa e tal. Aí tinha um cara bem gatinho, 23 anos de idade. Nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, trocando ideia. Ele pediu o WhatsApp, eu passei. Meus pais não olhavam meu WhatsApp, tá? Eles eram rígidos, mas, tipo, isso eles não faziam. E aí, a gente começou a conversar. E claro que eu me coloquei numa postura de mulher, de madura, de que sabia o que eu queria, de mais velha, e ele achava o máximo isso. E aí, a gente começou a entrar nos assuntos mais quentes, porque eu também puxava os assuntos quentes, eu queria falar sobre sexo, eu queria falar sobre isso, eu queria explorar esse meu lado. E aí eu comecei a fazer tipo as meninas dos vídeos dos sites que eu assistia, tipo com webcam, eu ficava fazendo vídeos, eu não mostrava o meu rosto, mas tipo eu ficava passando a mão no meu corpo nos vídeos, mandava pra ele várias coisas quentes, vários nudes, várias posições, várias coisas assim, tipo muita coisa, e ele mandava também. E aí tipo, todas as vezes que os meus pais iam pro Pesque Pague, ou no sábado ou no domingo, era um momento que às vezes a gente se chamava essa chamada de vídeo e a gente ficava transando por câmera, tipo, era bem ousado mesmo. E acaba que depois que a gente acabava conversando sobre outro assunto, sobre problemas de família. Ele me contava muita coisa dele, eu contava de mim, e ele acabou se tornando um amigo meu, um amigo e um ficante virtual, né? E aquilo foi me fazendo muito bem, e automaticamente comecei a me apaixonar por esse cara. O que acontece é que chegou um momento em que ele falou assim: não aguento mais fazer isso só por telefone, eu preciso te ver, eu quero te pegar, eu quero te sentir. E tipo, eu era virgem, entendi, tipo, me deu um pouco de medo, mas eu falei que sim, que daria certo. E aí ele pegou e marcou no final de semana. Aí eu fui e falei pra ele que não dava pra ir, porque eu ia ter que sair com os meus pais, que os meus pais saíram e eu ia com eles e a gente ia viajar. E eu não sei como, eu acredito que por ele ser mais velho, por ser mais cabeça e saber manipular todas as situações, ele tipo jogou um verde e falou assim: ah, você tá mentindo pra mim, você na verdade não quer me ver, você tá com medo de mim, eu sei que você não tá viajando, você nem comentou que ia viajar, você inventou isso agora porque você não quer vir me ver, se você não quer é só você falar, para de besteira, eu não gosto desse tipo de coisa, melhor a gente não se falar. E tipo, nossa, não, pelo amor de Deus, nossa, desculpe, e tipo, ele já me desarmou ali, né? Eu falei, é verdade, eu menti pra você porque eu fiquei com medo mesmo de ir na sua casa, de te encontrar, e sei lá, eu tô aí. Ele, ah, então já que é assim,
É besteira sua. Você deveria ter medo se eu falasse pra você que eu vou postar tudo que eu tenho seu nas redes sociais, se eu te ameaçasse, se eu fizesse alguma coisa do tipo. E não de eu estar te convidando pra sair comigo. E quando ele falou de postar minhas coisas na rede social, tipo, me deu um balde de água gelada. Tipo, eu nem pensava nessa possibilidade que um dia ele poderia fazer isso comigo. E eu falei, caraca, não, pelo amor de Deus, não posta nada. Nossa, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. O que você quiser que eu fazer, eu faço. E naquele momento, eu dei as armas pra ele, né? Ele falou, então, eu só tô te pedindo pra você sair comigo um dia, pra gente se ver, pra gente se conhecer, pra gente sair um pouco do virtual. Eu gosto de você, você gosta de mim, qual o problema? E eu falei, não, então tá. Então a gente deixa marcado pro próximo final de semana. Então tá bom. Aí a gente continuou se falando e tal. E eu até tinha esquecido isso dele ter falado assim, que postar minhas coisas nas redes sociais, sabe? Chegou o final de semana, os meus pais foram pro Pesque Pague. Aí eu tava morrendo de medo, mas eu tomei um banho e tal, fiquei cheirosa, me arrumei. Assim que os meus pais saíram, eu já liguei pra ele e falei pra ele, me busca, né, pode me buscar. Eu mandei a localização da minha casa pra esse cara e ele veio me buscar. E aí ele foi, entrou no carro, me cumprimentou, me deu um abraço, ele tava cheiroso, ele tava bonito, ele era alto, ele era forte, ele era bem maior do que eu. E ele perguntou se eu tava com fome, eu disse que sim, nós fomos almoçar. Ele me levou num restaurante, tipo, super chique da cidade, caríssimo, muito bonito. Ele pediu vinho, tipo, eu nem era acostumada a beber vinho, eu me sentia uma mulherão tomando vinho e conversando, e uns pratos muito gostosos que ele pedia e tal. E papo vai, papo vem, ele beijando a minha mão, ele me elogiando, eu elogiando ele, tipo, meus olhos estavam brilhando de felicidade, né? E ele falou assim, eu quero muito que você conheça os meus pais. Falei, tipo, sério? Assim, já de cara, na primeira vez que a gente tá se vendo, ele, mas a gente já se viu várias outras vezes, a gente se conhece já tem mais de um mês. E eu, por que não? Eu gosto de você, vem conhecer meus pais. Eu falei, tudo bem, eu vou. Aí beleza, a gente terminou, depois a gente tomou um sorvete, ele pediu a conta. E na hora de ir embora eu falei, né, não, então vamos pra casa. Ele pegou, a gente entrou no carro e a gente começou a ir pela rota completamente diferente da minha casa. Minha casa tava pra cá, ele tava indo pra cá. E eu fui perguntei pra ele, né, onde você tá me levando? Aí ele pegou e falou assim, pra conhecer os meus pais. Eu falei, nossa, mas hoje? Aí ele, sim. Eu falei, eu pensei que a gente ia marcar outro final de semana. Ele, não, vamos ver agora os meus pais. Eu falei, tudo bem então. E aí nós fomos pra casa dele. A gente chegou na casa dele, uma casa bem bonita, bem grande e bem distante a casa dele, né? Eu nem sabia o bairro que era, nem nada. Ele abriu o portão, eu entrei. E quando nós chegamos lá, a gente desceu e eu entrei na casa dele, uma casa muito grande, muito bonita, muito chique. E ele pegou e falou, mãe, pai, e acho que a gente tá sozinho. E deu uma risadinha. Aí eu, sério? Você sabia já que a gente ia ficar sozinho? Ele, não, eu pensei que meus pais iam estar aqui e tal. Talvez eles estão chegando a qualquer momento. Fica tranquila. E eu, eu acho melhor a gente, sei lá, a gente ir embora, né? Melhor você me levar embora pra casa, eu não quero ficar com você aqui. Ele, por que você não quer ficar comigo aqui? Ele partiu pro lado agressivo. Eu falei, não, é porque, sei lá, é estranho. Você tá com medo? E eu, não, é um pouco, é porque, sei lá, né? Cara, eu era virgem, mas eu tinha me passado tanto por um mulherão que eu não sabia como reagir, o que falar, o que fazer, eu tava me sentindo muito mal. E naquele momento ele começou a me beijar, só que ele começou a me beijar assim, mais força, entendeu? Ele começou a me beijar muito. E claro, eu revidava o beijo, eu vinha beijando também, mas dentro do meu psicológico, tipo, que medo. E aí foi onde ele começou a mexer comigo, a enfiar a mão no meu corpo, a fazer tudo. E eu dava risadinha e falava, você não acha melhor a gente deixar pra próxima? Ele, pra próxima? A gente já fez isso tantas vezes por câmera, por que a gente não vai fazer isso agora? E tipo, ele me pegou, ele me levou pro quarto, ele tirou a minha roupa, ele pegou o preservativo e eu ainda falei pra ele, eu tô com um pouco de medo, porque eu era virgem, só que eu tava com muito, como que eu falava aquilo, eu fiquei muito desarmada. E aí ele pegou, pode deixar que eu não vou fazer nada pra te machucar. E aí ele foi, colocou o preservativo e tipo, ele praticamente transou sozinho, porque eu não sabia fazer nada, eu era uma inocente. Ele me pegava, me puxava, me abaixava, me levantava, colocava o que ele queria colocar. Ele fez de mim, tipo, ele fez de mim de tudo, ele me virou de todos os lados, ele virou de todas as posições, ele fez tudo que ele queria fazer comigo, ele mexeu comigo em tudo. Eu fiquei completamente assim, como uma boneca. Eu fiquei completamente como uma boneca e querendo manter minha postura de mulher. Quando a gente acabou, que tipo, a gente terminou assim, sabe? Me deu uma crise de choro tão forte, sentada na cama dele, uma crise de choro, tipo, será que era isso que eu queria? Será que era isso que era pra ser feito? Será que era assim que era pra viver? Não era assim? Isso foi bom, isso foi ruim? O que foi isso? E eu comecei a ficar muito mal e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, ele começou a rir. E aí eu comecei a chorar muito mais. E eu falei, por que ele tava rindo? Ele falou, porque você tá chorando, foi tão ruim assim.
E aí eu comecei a falar pra ele que eu não tava preparada, que eu não tava pronta, que o que ele fez comigo foi abuso e que eu tava me sentindo muito mal. E sabe o que ele disse pra mim? Que já que eu tava me sentindo mal, já que ele tava abusando de mim, já que, que eu não tinha gostado do que ele tinha feito, então, pra eu aprender a parar de ser mentirosa, pra eu ir embora pra minha casa andando. Falei, quê? Ele me puxou do jeito que eu tava descabelada, eu tinha acabado de vestir minha roupa, eu tava suja. Eu tinha nem tomado banho. Ele começou a, tipo, me forçar a vestir minha roupa. Ele me pegou pelo braço, ele abriu o portão da casa dele com a minha bolsa. Ele me jogou pra fora da casa dele, ele fechou o portão na minha cara. E eu fiquei na rua. Eu fiquei na rua, sem saber o que fazer, desamparada. E eu me mantendo forte. Eu não tinha absorvido ainda o que tinha acontecido, eu não tava acreditando no que tava acontecendo, eu não tinha acreditando. E eu tava com muita dor, eu fiquei com muita dor nas minhas partes, porque ele fez de todos os jeitos comigo, de todos os lados, me zoou de todos os jeitos. E eu tava na rua, depois do cara fazer tudo isso comigo, minha primeira vez, eu fiquei tão desamparada, eu fiquei tão mal, eu não sabia o que eu fazia. A sorte é que eu tinha dinheiro, né? Eu pedi um Uber, eu fui embora pra minha casa. E eu cheguei na minha casa e eu tomei um banho e eu comecei a chorar muito. E como eu ia contar isso pra alguém? Como eu ia contar isso pra minha mãe? Como eu ia contar isso pro meu pai? Fui eu que procurei, fui eu que provoquei, fui eu que baixei o aplicativo, fui eu que mandei os vídeos, fui eu que me interessei, fui eu que puxei os assuntos, fui eu que me deixei levar, fui eu que aceitei o convite, fui eu que mandei a localização pra ele me buscar na minha casa. Fui eu que fiz, eu me coloquei exatamente onde eu tava. Eu plantei, parece que eu tava colhendo o que eu tinha plantado e eu não tinha direito de reclamar. Então eu comecei a guardar tudo aquilo pra mim e eu chorava horrores dentro do banheiro. Passou 1 hora mais ou menos, meus pais chegaram, eu tava tão mal, tão abatida. Minha mãe percebeu que eu tava abatida, que eu tava mal, que aquela minha alegria, minha espontaneidade, a minha força de mulher, de ser empoderada, tinha ido por água abaixo, que eu tava completamente com a autoestima baixa, eu não sabia o que fazer, o que recorrer, e aquilo me fez muito mal, né? E desde então, eu não falei mais com ele, nunca mais, nem mandei mensagem, eu cheguei em casa, eu bloqueei ele nas minhas redes sociais, eu bloqueei ele de tudo, não tive coragem. Foi um aprendizado muito grande pra mim. A partir daquele momento eu me bloqueei pra outros homens, eu me bloqueei pro meio sexual, eu me bloqueei 100% pra conseguir desenvolver isso em mim. E ficou um trauma, ficou uma marca na minha cabeça. Várias vezes eu comecei a ter pesadelo com isso, que ele tava fazendo coisas comigo, ou eu parecia que eu no meu sonho eu dormia e lembrava de algumas cenas, eu na casa dele e ele... E assim, é muito confuso explicar. Mas eu queria ser mulher, uma mulher que eu não era. Eu queria ser quem eu não era, eu queria mostrar uma personalidade que eu não tinha. E acabou que no final eu fui abusada, eu fui estuprada. Foi assim que eu perdi minha virgindade e eu não tinha nem pra quem recorrer, eu não sabia pra quem reclamar. Me senti 100% culpada. E desde então a única coisa que eu tenho feito é buscado ajudar outras pessoas com a minha história. E eu não sei realmente o caminho que eu deveria ter seguido dentro dessa história. Oi, my cats, epa, né? Nossa, essa história é um pouco confusa mesmo. Porque ao final de contas a gente fica mesmo sem saber o que fazer dentro dessa situação, né? Mas como você reagiria? Você teria denunciado? Você teria contado para os seus pais? Você também teria se calado e se culpado pelo que aconteceu e não ter buscado nenhum método? Gente, independente. Se você quis ver a pessoa, conversar com a pessoa, mandar foto pra pessoa e tá na casa da pessoa e a pessoa tá te beijando e você falar não, a pessoa tem que te respeitar, entendeu? Só que ali, infelizmente, ela se deixou ser manipulada e muitas histórias acontecem assim, os homens mais velhos que têm um poder de persuasão e de manipulação maior sobre meninas mais novas, acaba mesmo abusando, ficando, transando e depois não dá assistência nenhuma, depois não se importa, depois não liga, sabe por quê? Porque na cabeça desse homem, essa menina já era pra frente, essa menina já era acostumada a fazer isso, essa menina não era virgem. Pra menina que fazia sexo com ele por videochamada, ela fazia ao vivo a cores, não era nada, entendeu? Era só mais um que às vezes ela tava se envolvendo. Então é triste, é trágico,
Mas, pelo amor de Deus, gente, respeita o tempo de vocês e o corpo de vocês. Toma cuidado com o homem que vocês se envolvem, principalmente homens de aplicativos, aplicativo de relacionamento, que a pessoa só quer sexo, depois tchau, entendeu? Principalmente se você se apaixona por esse tipo de homem. Todo cuidado é pouco. Tenha um pouco mais de sabedoria, de discernimento. Pensa um pouco mais nas consequências das suas atitudes antes de vocês agirem. Gente, isso é muito sério, não é brincadeira. Essa menina ficou com trauma, teve um bloqueio, nunca mais conseguiu ter relacionamento com outros rapazes. Ela pulou uma fase da adolescência dela lá pra vida adulta, que atrapalhou completamente a vida adulta dela. Então aproveita a sua fase de adolescência, se envolva com adolescentes, entendeu? E respeita o seu tempo e o seu momento. Se você também já passou por algum tipo de manipulação, me manda a sua história. Vídeos de segunda a sexta aqui no canal. Curta, comenta, compartilhe, me siga nas redes sociais. Um beijo e até o próximo vídeo.